Daniel Beltrame é sim o nosso entrevistado, ele que é presidente da Fundação PB Saúde, é um homem que coordena aí a gestão hospitalar aqui na Paraíba. Se você está com receio, com medo, com dúvidas em relação a uma quarta onda da Covid, a tal varíola do macaco e essa hepatite misteriosa, acompanhe o Rede Verdade hoje e tire todas essas dúvidas. Daniel Beltrame aqui no Rede Verdade. Estamos no ar. Olá, minha Paraíba, muito boa tarde. Segunda-feira, estamos ao vivo, dia 23 de maio de 2022. Que bom reencontrá-la acompanhando aqui a programação da sua TV Arapuã e nesse primeiro Rede Verdade dessa semana. E o nosso assunto é saúde, várias dúvidas em relação a vários temas. E o homem certo para tirar essas dúvidas, como sempre, Dr. Daniel Beltrame, presidente da Fundação PB Saúde, está aqui conosco. Daniel, muito boa tarde, seja muito bem-vindo aqui ao Rede Verdade. Boa tarde, Luiz. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Boa tarde a todos vocês que estão conosco em casa, assistindo aqui o Rede Verdade. Bom demais. Para a gente começar aqui um assunto, é para se assustar com assuntos antigos ou se assustar com os assuntos novos? Vamos falar primeiro de Covid. O estado de São Paulo começou a registrar aí um aumento no número de ocupação, um aumento no número ali de contaminação. Dá para a gente ter medo aí de uma quarta onda ou não? Veja, Luiz, é importante a gente lembrar, falávamos desde o início das nossas primeiras conversas que a pandemia estaria conosco por um tempo depois dos dias mais difíceis. Graças a Deus a gente conseguiu superar os dias mais difíceis em função da nossa crença na ciência, das vacinas e do esforço que todo mundo fez em casa para se proteger e se vacinar. Mas quando a gente chega nas estações mais chuvosas, quando a gente chega nas estações mais frias, a gente tem, sem dúvida nenhuma, um maior risco de exposição a micro-organismos respiratórios, como os vírus, por exemplo, e o vírus da Covid não é diferente. Então, por exemplo, nos estados que agora o inverno começa, esse pré-inverno começa a ficar muito rigoroso, a gente vê em São Paulo o crescimento do número de casos, de internações de vulneráveis, e chama atenção os dois extremos etários. Se por um lado os idosos que nós já sabíamos que tinham mais risco, fazem defesa para a Covid pós-vacina, com mais dificuldade, a vacina dura o seu efeito por menor tempo, agora chama atenção às crianças. Lembrar que a gente protegeu as crianças de exposição o quanto possível, mas agora elas estão muito mais expostas do que já estiveram antes. E a gente começa a ver alguns eventos, não só de apresentação de quadros moderados e graves, mas de outros quadros que têm preocupado, como essa hepatite misteriosa. Assim, aqui na Paraíba, em relação à questão especificamente da Covid, já tem números que preocupam também, como São Paulo, ou não? Não chega nem perto? Nesse momento, a Paraíba não tem um comportamento como os estados da região sudeste. Mas a gente não pode esquecer que, neste momento, o Brasil, mais uma vez, passou de 1 na taxa de transmissibilidade, né? Isso vai mostrando, então, que o vírus segue podendo circular com força, com as suas novas variantes, enfim. Agora, doutor Daniel, diante de um Brasil vacinado aí na casa dos seus 90%, né? Mas também num país já sem máscara, já sem restrições de aglomeração e tudo. Qual é a equação aí? Não podemos negar que foi uma grande prova de fogo para as vacinas a levar as máscaras a uma condição de uso voluntário, né? A nossa preocupação era quais seriam os efeitos. Deu para perceber que as vacinas estão conseguindo responder, inclusive dentro deste cenário. Agora, mais uma vez, o ciclo de pandemia, tudo leva a crer que ele é um ciclo de 5 anos, né? E que a gente vai conviver com o vírus antes que ele se transforme em um vírus parecido com os demais vírus de gripe, pelo menos até esse período, e a gente vai precisar, então, manter fortalecidas as questões de vacina, mas também de gestão de risco individual, Luiz. Se eu sou hipertenso, se eu sou diabético, se eu estou muito fora do peso... Mesmo vacinado, seguem recomendações de você poder se proteger, você tomar a boa decisão de usar uma máscara como uma forma de proteção. Estou num ambiente fechado com muitas outras pessoas. Independentemente de lei, de decreto... Claro, não, aí é uma opção sua, porque você tem um risco a maior e você precisa poder lançar mão do que você sabe para se proteger.
Estamos certos no caminho do processo de vacina, de reforço e tudo? O cenário que você olha para a Paraíba, você acha que, enfim, o paraibano entrou na fila da vacina? Não tem dúvida nenhuma quando a gente fala dos esquemas completos, mas preocupa alguns segmentos. A dose de reforço dos idosos, estou falando da terceira dose, 120 dias depois de completar um primeiro esquema, só 50% dos idosos se apresentaram. A gente pode fazer melhor do que isso, então sempre é tempo. Usar aqui o espaço do Rede Verdade, para você que está aí no almoço, em casa, em família. Por favor, olha, as vacinas de terceira dose, o primeiro reforço estão disponíveis. Na Paraíba, o segundo reforço para idosos, 60 a mais, 120 dias depois do primeiro reforço, também já estão à sua disposição. Não há motivos para a gente não se proteger, então, por favor, ajude as pessoas com 60 a mais a se vacinar. Tá, a gente está falando sobre vacina aqui, eu vou pegar esse gancho da vacina para dar uma notícia política do dia de hoje, dessa segunda-feira, porque é a respeito do governador de então, que trouxe aí e garantiu a primeira vacina, o primeiro brasileiro, né? A primeira brasileira vacinada aqui no Brasil foi lá em São Paulo, na gestão do então governador João Dória. E hoje, o ex-governador João Dória havia deixado o governo para disputar a presidência da República. Num pronunciamento, ele oficializou a retirada da sua pré-candidatura à presidência da República. Vamos ouvir aí um trechinho do João Dória deixando a pré-candidatura à presidência da República. No discurso de hoje, João Dória disse que deixa com o coração, enfim, machucado, mas com a alma leve, e fez ali veladamente críticas à postura do PSDB. Ele que venceu as prévias no partido para disputar a presidência da República, mas naturalmente acabou aí sendo rifado pela legenda, que deverá apoiar a candidatura da senadora Simone Tebet do MDB. Está aí a retirada de Dória hoje dessa disputa à presidência da República. Em relação a hospitais na Paraíba, então quando se fala em Covid, não tem, os números são números ainda que nem nos colocam em alerta. Nós não tivemos crescimento exagerado de casos moderados e graves, nem de internações hospitalares. Toda a rede pública e privada segue em alerta, em condições de responder, mas o fato é que nós estamos vivendo uma estabilidade. Ô, doutor Daniel, aí as pessoas se acalmam em relação à Covid, mas aí começam a vir outras informações. Primeiro, uma tal de hepatite misteriosa, que só o nome já gera, naturalmente, receio. Qual é a leitura que você tem em relação a isso? E na Paraíba, se ela já está ali fazendo as vítimas aqui? Primeiro fato é que não temos muitas certezas sobre ela, mas o que chama atenção para os mais de 400 casos já notificados como suspeitos no mundo inteiro é que crianças de 1 mês a 16 anos, então envolvendo crianças e adolescentes, que majoritariamente tenham sido expostas ao novo coronavírus, mas também a um outro vírus que se chama adenovírus F, fizeram um quadro de inflamação aguda, inflamação muito importante do fígado, a ponto de, em alguns casos, fazer com que essas crianças fizessem quadros graves, precisassem de terapia intensiva. E o Brasil, nesse exato momento, já passa do número de 60 casos notificados. Há uma sala de situação, o Ministério da Saúde está observando isso em todo o território nacional. O quadro, Luiz, é um quadro de uma criança que começa com um quadro de dor na barriga, de diarreia, de vontade de vomitar, que é náuseas e vômitos. Ela pode começar um quadro de amarelão na pele, mas o primeiro amarelão que surge é no branco dos olhos. A gente tem embaixo da língua o freio da língua, aquela preguinha que prende a língua na base da boca. Ali fica amarelo também, junto com os olhos. Então, se crianças fizerem quadros assim, a gente precisa ficar Então, os pais têm que ficar atentos a muito isso. Porque o que a atentos. gente está vendo hoje é muita criança adoentada hoje, com gripe, com algum resfriado, com alguma, enfim. E aí se preocupam, inclusive. Então, não é um quadro gripal, até porque essas crianças não têm feito febre. É importante dizer isso, né? Então, tem uma diferença bem importante. A Paraíba tem um caso suspeito nesse momento, como é um menor de idade, estão sendo preservados todos os dados de sigilo médico, isso é muito importante. E, claro, as autoridades sanitárias do Estado estão acompanhando com especial interesse de perto. Quais são as teses que estão colocadas em debate? A primeira delas, e mais importante de se dizer, é o seguinte: não há uma relação vacinal comprovada, porque a primeira coisa que surgiu, tem uma relação com a vacina da Covid. Não, a imensíssima maioria das crianças que fizeram o quadro nunca se expuseram a nenhuma dose de vacina, a imensa maioria. Agora, o que tem acontecido tem sido possível detectar o novo coronavírus nessas crianças. Em parte delas, tem sido possível detectar apenas o adenovírus F. E em outra parte, detectar os dois simultaneamente. Agora, como nós sabemos, lembre-se da síndrome inflamatória multissistêmica da pediatria. Naquele quadro especificamente,
tinha um ataque a diversos órgãos da criança. Agora nós estamos vendo uma coisa muito focada no fígado, que é um órgão importantíssimo, cuida de várias funções do nosso corpo, então tem muita coisa para ser respondida. Isso é uma variante daquela síndrome inflamatória, só concentrada no fígado, ou então é um quadro exclusivo do fígado quando a gente tem o novo coronavírus interagindo com as crianças, mas é lembrar o que eu havia dito. Isso, é claro, é fruto da maior exposição das crianças ao meio neste momento agora, e estamos trabalhando, Organização Mundial de Saúde, o Ministério da Saúde, Secretaria de Estado de Saúde da Paraíba, trabalhando para ajudar a esclarecer essa situação o quanto antes. Na Paraíba, um caso confirmado, um caso suspeito. Exatamente, então é muito importante você que está em casa, para a gente não precisar, não tem motivo de ansiedade, medo, pânico. Quadro de dor de barriga, pode ter diarreia, tem vontade de vomitar. Criança começa a ficar com o branco do olho amarelinho, é uma boa ideia a gente poder ir numa unidade de saúde mais próxima para que médicos e enfermeiros possam começar a entender do que se trata. Bom, é uma batalha em cima da outra, né, doutor Daniel? E a varíola, essa tal varíola do macaco, que é isso? A gente não para de ter novidade em relação a isso? Veja, Luiz, depois da Covid, os nervos estão todos à flor da pele. Pareceu Inclusive das autoridades que precisam fazer vigilância de novas doenças no mundo inteiro. Esse ambiente da pandemia permite que, primeiro, a imprensa esteja muito mais antenada e que as notificações que antes aconteciam e a gente... Passava desapercebido, então, enfim... Elas não vinham ao noticiário da manhã, do meio-dia e da noite. Mas importa entender, e isso é uma coisa importante, que varíola é uma doença das antigas. Quem viveu para ser vacinado até a década de 70, mais especificamente até 1971, do mesmo jeito que tem a marquinha da tuberculose no braço, que parece essa cicatriz, tinha também uma marquinha da vacina da varíola. Só que a varíola foi erradicada no Brasil em 71 e dali para frente a gente não vacinou mais. Então esse é o maior problema. A cobertura vacinal de pessoas para varíola no mundo inteiro está extremamente baixa porque se comportou como uma doença erradicada. Mas agora ela começou a recircular entre nós e a gente, por óbvio, vai precisar ficar bastante atento. E aí, quais são os riscos? Enfim, quais são os riscos e os encaminhamentos que as autoridades devem estar sugerindo aí? Muito bem, a varíola é uma doença muito específica, porque ela começa com um mal-estar, um cansaço, uma dor muscular, e aí, de repente, começam a surgir, especialmente no rosto, nódulos, carocinhos mesmo, que depois começam a abrir, fazer aquela casquinha, pode aparecer aquela íngua no pescoço e um mal-estar geral, né? E essa varíola do macaco, ela também é designada assim porque está circulando muito mais numa fauna silvestre e tem maior dificuldade de passagem de uma pessoa para outra do que aquela varíola convencional, que é a varíola que estava circulando até a década de 70. Mas da África já está circulando na Europa, inclusive o vetor, um dos primeiros casos que foi identificado na Europa, em Hamburgo, na Alemanha, um brasileiro que tinha atividades na África. E o processo de transmissão? O processo de transmissão se dá por várias formas. Pode se dar pela via aérea, mas muito diferente da Covid. O vírus da Covid vai na microgota, na mínima partícula úmida. O vírus, a varíola não, a varíola ela só consegue ir numa gota mais cheia. Então eu não consigo te alcançar necessariamente. A minha capacidade de projetar, se eu estou infectado, de projetar o vírus, é muito menor. Objetos também é possível, mas com menor chance. Agora, mas tem um padrão muito parecido dos cuidados da Covid. Por exemplo, se as pessoas disserem, vamos usar máscara, está usando máscara por quê? Pela Covid? Não, pela varíola do macaco, protege. Lavagem de mãos, máscara protege e álcool também. Tanto que a maior suspeita, para você ver como precisa ter um contato íntimo, é que a imensa maioria das pessoas que estão com o quadro devem ter tido relações sexuais com pessoas que estavam com a varíola do macaco. Porque ela exige uma proximidade, isso, um contato muita mais... intensidade de contato. Para poder dar isso. Mas, máscara e lavagem de mãos para tudo. Ferramentas muito poderosas para nos proteger. Claro que agora, como nós estamos todos acompanhando, isso também é assunto seu, a gente vai conseguir entender como os quadros vão avançando no mundo. E tem, vamos lá, hospitais da Paraíba estão superlotando em função desses receios, estão batendo nas portas para dizer, estou com hepatite misteriosa, varíola do macaco, é a quarta onda da Covid, isso tem... Veja, o comportamento dos pronto-atendimentos, das procuras pelas queixas e sintomas, não teve alteração sensível até o presente momento. Essa informação que nós estamos transmitindo agora é prestação de serviço público para que você em casa saiba o que está acontecendo, não precise, de novo, passar por medo, ansiedade, e a gente poder, com muita tranquilidade, se identificar algo semelhante, poder buscar ajuda.
Ok, não teve alteração aí em relação ao atendimento do hospital, mas teve alteração, falando de política novamente, sobre a quantidade de pré-candidatos ao Senado da República. Tem nome novo aí, que é da Silvana Pilipenko. Você lembra dela, a paraibana que estava lá na Ucrânia, né, e conseguiu fugir ali da guerra da Ucrânia. Está se colocando aí também como pré-candidata ao Senado da República. A gente tem um trechinho da fala dela, é isso? Para a gente registrar aqui para o nosso telespectador. Boa noite a todos do Brasil 35, PMB, Partido da Mulher Brasileira. Aqui é Ricardo Alvarenga, presidente estadual do partido. Estou aqui com a executiva do Partido da Mulher Brasileira, PMB 35. Tem uma novidade para a Paraíba. A primeira candidata ao Senado da Paraíba nessas eleições, Silvana Pilipenko. E também Bacínio e seu esposo que estão aqui. É uma grande vitória, uma grande alegria de saber que a Paraíba vai ser representada no Senado Federal por uma mulher de luta do Partido da Mulher Brasileira 35. Uma mulher de coragem, uma mulher de vitória, que enfrentou uma guerra. E agora a guerra vai ser a favor dos paraibanos. 35, pré-candidata ao Senado, Silvana Pilipenko. Com vocês a palavra da nossa pré-candidata ao Senado da República pela Paraíba. Olá a todos vocês, para mim foi um prazer receber essa proposta, tá? É um partido que me representa, assim como eu pretendo somar às mulheres e ao estado da Paraíba com a experiência que eu tive recentemente. Tá aí, Silvana Pilipenko fugiu de uma guerra e quer entrar em outra, né? Que aí é a guerra das eleições. Olha, o TRE da Paraíba está realizando essa semana ali já os testes da segurança das urnas eletrônicas e também de registros aí das candidaturas aqui na disputa na Paraíba. Michel Andrade está ao vivo lá no prédio do TRE e vai falar conosco. Boa tarde, Michel. Boa tarde, Luiz Torres e a todos do Rede Verdade. Pois é, na verdade, o Tribunal Regional Eleitoral do Estado da Paraíba começou nesta segunda-feira, dia 23, e vai até o dia 27, o teste presencial que vai acontecer aqui no TRE para os candidatos que vão ser candidatos aí a senadores, deputados estaduais, federais, todos eles, como também os partidos, possam dar entradas aí nos processos da próxima eleição agora que vai ocorrer aqui no nosso país e aqui no nosso estado da Paraíba. Esse teste é um teste do sistema aqui interno do TRE e para explicar um pouco mais sobre toda essa situação, a gente vai conversar agora aqui com o Silvio Rogério, que é secretário de Tecnologia de Informação e Comunicação do TRE. Como é que vai funcionar todos estes testes? A gente estava conversando aqui de forma offline, aqui, de forma off. São testes internos que é para testar exatamente esse sistema de vocês, não é isso? Muito boa tarde. Boa tarde, telespectadores. Realmente esse é um teste que envolve sistemas de registro de candidaturas e horário eleitoral. Né? Está sendo verificado a integração dos sistemas com os demais sistemas eleitorais e com o objetivo de que a gente possa prover todo o ambiente necessário para que os candidatos e partidos políticos possam entrar com os registros de candidaturas. De uma forma ou de outra também, seria para mostrar um pouco de segurança também nesse processo? Todo o nosso processo eleitoral, ele visa a transparência, sempre focado na transparência, e aí, com a liberação desse sistema, à medida que os candidatos fazem o registro das suas candidaturas, esses dados eles vão estar disponíveis na internet para que toda a população possa verificar. Muito obrigado ao Silvio que nos concedeu essa entrevista. Pois é, esses testes vão até o dia 27 e vão ocorrer aqui pelo TRE. Com as imagens de Kleber Pereira, Michel Andrade, eu volto aos estúdios da TV Arapuã. Tá bom, Michel, muito obrigado. Olha, com tanta debate, tanta dúvida em relação à questão da segurança das urnas, quanto mais transparente, quanto mais informação a Justiça Eleitoral fornecer para o cidadão, melhor. A gente vai rapidinho para o intervalo comercial. Na volta, a gente volta conversando aqui com o doutor Daniel Beltrame, ele que é o responsável aí pela gestão hospitalar aqui na Paraíba. Vamos saber como é que estão os hospitais aqui no nosso estado nesse momento. Um minutinho, a gente está de volta.